É Lucas 17, versículo 11 a 19, e 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 a 17. Esse texto base, que é o texto aonde Jesus Cristo cura os 10 leprosos e um volta, e ele é samaritano, ele volta, enquanto os outros seguem, ele volta, ou seja, ele perde tempo, ele volta em Jesus para agradecer, e Jesus Cristo fala, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, além da cura, ele tem a salvação. O que nós precisamos é disso. A gente não é que se contenta, a gente acha que Deus tem que a graça que Deus tem para nós é aquela que a gente pede. Não! A graça que Deus tem para nós não é aquela que a gente pede, é aquela que Deus quer dar para nós. É aquela que Deus observa que é necessário para nós. E que muitas vezes, na maioria das vezes, não é aquela que a gente pede. Então tá certo, você quer uma graça, por exemplo, uma graça de uma cura, Deus vai te dar. Só que não é essa que Deus, não é só essa que Deus quer te dar, quer lhe enviar. Como foi para os 10 leprosos, Deus deu a graça, que para nós seria um grande milagre, para eles foram um grande milagre, a graça da cura da lepra. Maravilha! Só que Deus quis dar a salvação. Só que aqueles que não quiseram perder tempo com Jesus Cristo, eles ficaram com a cura da lepra. O samaritano, a consciência dele falou, não, deixa ele seguir, eu vou voltar, eu vou retornar. E ali ele bebe da salvação, porque Jesus, como eu disse, ele no versículo 19, ele fala, levanta-te, a tua fé te salvou. Quer dizer, além da cura, ele sai com a salvação. A tua vida também está assim. Você quer a graça de arrumar o teu casamento, Deus vai te dar. Só que Deus quer te dar a salvação do teu casamento. E a salvação não implica apenas em fazer com que o teu marido pare de beber, que isso Deus vai lhe dar, que o teu marido, a tua esposa, que o teu marido saia do adultério, Deus vai te dar, mas Deus quer te dar muito mais que isso, que é uma graça rara e cara. E para isso a gente só obtém essa graça rara quando a gente começa a entender e mergulhar nessa teologia do perder tempo a Jesus, de voltar. O perder tempo a Jesus, essa teologia implica na consciência de voltar. Lá no cego, no leproso Naamã, em 2 Cartas a Reis, eu falo Coríntios, não, mas 2 Carta de Reis, capítulo 5, versículo de 11 a 17, Naamã ele volta para agradecer Eliseu, e ele sai com a terra, ele volta para Eliseu para doar, Eliseu não quer nem nada, e então ele pede para Eliseu, posso pegar essa terra abençoada e levar para onde eu vou, para Síria? Pode levar. Eliseu fala, leva, quer dizer, ele volta com esse grande presente que é a terra, assim como, que é a terra de Canaã, assim como o leproso de Samaria, ele volta com a salvação. Quer dizer, todo aquele que perde tempo para Deus, ele retorna depois com uma graça muito grande de Deus, com a graça rara. Então, o que é perder tempo para Deus? É rezar, é orar, uma oração que perde tempo. Uma oração que se você vai perder sono, uma oração que você perde muitas vezes tempo com os amigos, uma oração que você vai perder o tempo de descanso, uma oração que você vai perder até um pouco de festa, de televisão. Agora não queira entrar para a oração, aí que está o equilíbrio, entrar para a oração para perder o tempo com filho e com mulher, e com esposa e com esposo, para perder tempo de ficar ali com esposa e filhos. Essa oração já não é uma oração digna, já não é uma oração de Cristo, é uma oração sua, porque a oração se torna uma fuga. Tá? Então veja bem, o perder tempo significa o voltar. Vamos lá. É preciso que você tenha na sua mente que nós somos cristãos e o cristão ele tem um dom, o dom de voltar. De voltar. Voltar na opinião. Esperar que é voltar. Voltar atrás na opinião, como eu disse. Voltar atrás às vezes num projeto. Voltar atrás no rancor, na falta de perdão.
voltar atrás num pensamento, voltar atrás numa ideia que você tenha maravilhosa, que você tem certeza absoluta que vai dar certo. Mas toda a comunidade, toda a família está falando que isso não é legal e muitas vezes você precisa voltar atrás. E muitas vezes o mundo nos ensina não. Se você tem uma ideia, vai, persegue, investe, sua. E aí muitas pessoas, umas palestras muito entusiasmadas, umas palestras de colocar para frente, ele lança vídeos de pessoas que não foram acreditadas nas suas ideias inovadoras e que ele investiu sozinho e que ele teve sucesso. Pois hoje o Evangelho fala ao contrário. O Evangelho fala em nome de Cristo, em nome do Evangelho, volte atrás em Jesus. É preciso que a gente pare e volte. Se você tem uma vida de sucesso, de evangelização, é preciso que você pare e que volte. Volte. É o que o Apocalipse fala, volte ao primeiro amor. Volte ao aconchego de um sacrário, de uma oração silenciosa. Volte ao aconchego, às vezes, de um grupo de oração pequeno. Volte ao aconchego de uma missa simples. Volte ao aconchego dos princípios da sua evangelização. Ou mais, você que não é evangelizador, volte ao aconchego de uma vida simples ali na tua casa. Eu vejo que tem pessoas que têm um final de semana em família muito intenso, e de festas, e de isso. É preciso que você, se um mês tem 4 semanas, ou 5 semanas, 4 semanas, vamos lá, é preciso que você, pelo menos 3 semanas, 3 finais de semanas no seu mês, você volte ao aconchego silencioso entre esposa e filhos. Volte, isso é uma volta. Não, mas nosso final de semana é de viagem. Volte. Volte à quietude. Volte à experiência do lar. Nós temos um problema demais de voltar para a caverna. É importante hoje, porque hoje o negócio, o coaching hoje é você sair da caverna, você se lançar ao mundo. Deus está falando, não, é preciso que você se lance, mas é preciso que você aprenda a voltar atrás. A voltar, você que está sendo convidado a crescer, é importante crescer, mas é importante também decrescer. É importante que você fale, eu não quero esse tanto de hora extra. É importante também que você fale, em nome da minha família, em nome de Jesus Cristo, é importante que eu não queira subir de cargo. Isso tudo é o voltar, é a teologia do perder tempo, a teologia de voltar atrás, do samaritano. É preciso, em nome de Jesus, em nome da minha vida de oração, eu não crescer, eu decrescer muitas vezes profissionalmente.